Olá, amigos, a paz, irmãos, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui mais uma vez para uma grande live diante do Senhor nosso Deus. Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar aí um tema muito importante sobre conhecer o que é direita e o que é esquerda. Chame mais pessoas, convide gente para estar conosco, já traga o seu cafezinho, porque hoje vai ser forte o que Deus tem. Fiz já algumas anotações aqui, ó, e eu tenho certeza que será um conteúdo bem atrativo para as nossas vidas. Mas antes de mais nada, eu gostaria de ler o texto de Oséias, capítulo de número 4, e o versículo de número 6, que diz assim: O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então olha que texto importante. Diz que o povo de Deus foi destruído porque faltou a eles o conhecimento. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, nós estamos vivendo uns dias de uma polarização política muito grande no nosso país, e eu vejo as pessoas falando sobre o tema, discutindo o assunto sem ter um conhecimento sobre o assunto que está em discussão. E eu fui pesquisar um pouco, então, aonde surgiu esse negócio de direita, aonde que surgiu esse negócio de esquerda, para que eu não pudesse entrar em apenas uma discussão de palavras vãs, que às vezes não levava ninguém a lugar algum. Para entender isso, nós precisamos ir lá para a França em 1780. A França estava vivendo uma crise econômica muito grande. E essa crise econômica foi ainda mais profunda quando o rei da França, Luís XVI, ele resolve apoiar os Estados Unidos contra a Inglaterra. E ele acaba entregando todos os tesouros, ou a maioria do tesouro da França, nessa guerra, apoiando os Estados Unidos contra a Inglaterra. Surge então um caos financeiro estabelecido na França em 1780, 1782, por aí. E o que acontece? A população francesa, ela era dividida em três partes. Ela tinha os feudais, que era a elite, a classe mais alta, e ela tinha também a nobreza, que era, como eu já disse, o rei Luís XVI e todo ali o seu reino, todo o seu reinado. E ela tinha também uma terceira classe, que era dividida, essa terceira classe,
entre os gerondinos e os jacobinos, que era a burguesia, os gerondinos, e o proletariado, os jacobinos. Então, era o povão da França, era dividido entre essas duas classes. E essas duas classes, ela queriam uma melhora para o seu país, ela queria que acontecesse de fato uma revolução dentro da França, mas o proletariado, que era composto pelos trabalhadores, pelos que eram a classe trabalhadora, queria uma revolução já mais imediatista, que, se necessário fosse, pegar em armas e tomar o poder da França. E a burguesia, que era o que chamamos hoje de classe média, que eram os pequenos e micros empresários, que era o dono de padaria, que era o dono de mercados, que era o dono de açougues e por aí vai. Os microempreendedores, vamos dizer assim, com os médios empreendedores, eles já queriam uma revolução mais assim na questão diplomática, uma diplomacia maior. E eles queriam resolver as coisas através da palavra, não uma ação compulsória de resolver as coisas rápidas. Então foi-se feita uma assembleia em 1789 e os trabalhadores ficaram, o proletariado ficou do lado esquerdo, nesse lugar que fizeram essa assembleia, como se fosse uma assembleia constituinte que aconteceu no nosso país aqui em 1988. E já a burguesia ficou mais à direita. Aí então se deu essa divisão entre esquerda e direita. Amém? Vocês conseguiram entender até aqui? Deixa aí escrito para mim saber se o áudio tá bom, se precisa melhorar alguma coisa na imagem, no áudio. Comente embaixo, por favor. Deixa eu falar para você. Compartilha essa live com alguém. Nesse momento agora é importantíssimo para as pessoas saberem disso, porque quem domina o passado domina o presente e tem grande possibilidade de dominar o futuro. E quem não sabe de onde veio, muito menos sabe para onde está indo, e acaba que às vezes chega a lugar nenhum. Então vou dar um espaço para você compartilhar com alguém e escrever embaixo aí o que você está achando do áudio, da imagem, se precisa mudar alguma coisa. Com o passar do tempo, nós pulamos de 1789, nós mudamos para 1818. 1818 nasce um homem que os seus pais são judeus, mas pela lei da época viviam ali na França com as leis da época. Eles tinham que decidir entre a sua crença, a sua fé e a sua profissão. E eles trabalhavam como advogados e preferiram então trabalhar do que exercer a sua fé. 1818, então eu estou falando dos pais de Karl Marx. Karl Marx então nasce em 1918 e ele já vem com essa ideia, debaixo dessa ideia dos pais que deixaram a fé por causa da profissão. Segundo relatos da história de Karl Marx, ele vivia uma vida que não aceitava regras, imposições algumas. E ele então começa a fazer
uma faculdade, mas logo ele tem que trancar por causa do seu modo de viver, o seu modo meio libertino de olhar a vida. E Karl Marx vai se transformar em um sociólogo que estudante da sociedade, e ele vai fazer alguns livros, algumas teses sobre o socialismo, e ele vai junto com um dos seus amigos, Friedrich Engels, fazer um livro chamado Manifesto do Partido Comunista em 1848. E esse livro então vai ser usado pelo socialismo para estabelecer as bases. Lembra que a esquerda surgiu lá do proletariado, e agora o socialismo vai incrementar dentro da esquerda e vai tomar para si esta pauta. Então surge a esquerda em 1789 na França, na Revolução Francesa, e agora ela vai ser impulsionada em 1848 através de Karl Marx. De Karl Marx nós vamos ter duas linhas de pensamento: o marxismo e o socialismo surgem aqui. E eu passei a tarde hoje estudando sobre o Manifesto Comunista de Karl Marx, e eu tive ali algumas noções de por que não se pode ser cristão e ter esse pensamento comunista ao mesmo tempo. Por que você não pode ser cristão e pode ser de esquerda, que isso está incluído dentro da esquerda? Então a primeira coisa que eu analisei, eu estou falando da fonte, tá? Eu não estou falando do que estão se falando no Facebook, no YouTube, eu estou direto no livro Manifesto do Partido Comunista. A primeira coisa que é pregado lá é a revolta contra todo e qualquer tipo de liderança, todo e qualquer tipo de autoridade. Ele prega que as autoridades constituídas são o mal da nação, que ela precisa se libertar de tudo isso, que ela não pode ter uma classe, entre aspas, opressora sobre ela. Então ela prega a revolta dos alunos contra os professores, por exemplo. Ela prega a revolta dos filhos contra os pais. Ela pega uma revolta que, se preciso for, pegar até em armas contra todo e qualquer tipo de autoridade constituída. E me fale uma coisa: como que eu vou seguir esse princípio de Marx? Eu vou ser socialista, eu vou ser marxista e vou me revoltar contra toda e qualquer autoridade. Se Deus diz assim na sua palavra: honre o seu pai e a sua mãe para que prolongue os seus dias na terra. Como que eu vou ser marxista se a Bíblia diz para mim orar por toda a autoridade, porque a autoridade é constituída pelo próprio Deus? Então, por que eu não posso ser marxista e ser cristão? Porque ou eu desconheço o cristianismo, ou eu desconheço o marxismo, a esquerda, o princípio do comunismo. Então, primeira coisa que já quebra: contra qualquer autoridade. Vocês estão aí? Segundo ponto que eu encontrei no Manifesto Comunista: Karl Marx prega que o mal de todo mundo, além da autoridade,
é a propriedade privada. Ele diz que todas as brigas, todas as desigualdades, tudo que acontece é por causa da propriedade privada. Então o que vai acontecer? Na visão de Marx, tudo agora passa a ser do governo. Toda e qualquer propriedade não tem um dono próprio de tudo aquilo. Pelo contrário, o governo é dono de tudo. Então não se pode mais ter um terreno para construir uma casa, não se pode ter um terreno para construir uma fábrica, não se pode ter uma fazenda. Isso aqui é seguido à risca por um movimento que nós temos hoje, o movimento sem terra, que eles dizem assim que a propriedade está ali, ninguém está ocupando aquele lugar, então não poderia estar ali, então eles invadem para dividir isso. Mas qual que é o problema disso? O problema disso é que Deus, ele é contrário a isso. Quando Deus tirou o povo do Egito e levou o povo para uma terra que ele mesmo mostrou, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, ele dividiu as terras e deu a cada um a sua possessão. Ou seja, cada espaço daquela terra, Deus deu ao seu dono. Não era do Estado a terra era do proprietário. Deus é a favor da propriedade privada. Então por que eu não posso ser socialista e ser cristão? Porque senão eu estou indo contra a palavra de Deus. Eu estou indo contra um princípio pré-estabelecido na palavra de Deus. Um terceiro ponto importante sobre o Manifesto Comunista de Karl Marx de 1848, a abolição da pátria. Eles são nacionalistas e não são patriotas. Ou seja, o Estado controla tudo. O Estado controla toda a propriedade. O Estado controla toda a indústria. Por isso, no socialismo tem a estatização. Você vê o que acontece na Argentina. Você veja o que aconteceu na Venezuela. Na Venezuela, eles tomaram para o governo todas as propriedades e eles tomaram todas as fábricas para, no mundo deles, dividir igualitariamente para todo mundo. Mas o que acontece? Depois da desapropriação da propriedade privada, depois que eles tomam tudo para si, para ser tudo nacional, eles dividem entre a cúpula, eles dividem entre lembra lá atrás? A elite feudal, e o povo mesmo vai para a miséria, vai para o caos social. É a favor da abolição da pátria. É por isso, irmão, que um esquerdista ele fica revoltado quando ele vê alguém vestindo as cores da sua nação. Eles ficam revoltados quando eles veem alguém pregando amor à pátria. Eles ficam revoltados quando eles veem um sentimento de amor pelo país que você tem, pelo país que Deus te deu para morar nele. Porque, ao contrário de patriotas, eles são nacionalistas, estatizantes. Estão entendendo?
Mas não fica por aí não. Não é apenas isso não, eu falei apenas 3, tem mais 2 ainda. Como eles não querem uma pátria forte, eles são contra a propriedade privada e eles pregam uma luta armada, uma revolução através das armas. Algo está no caminho deles, que eles precisam destruir a todo custo. Eu vou deixar o mais importante para 5º lugar. Mas algo está no caminho deles. O que é? A família. Porque eles sabem que uma família estruturada, uma família que tem pilares fortes, vai ter honra à autoridade, vai ter respeito ao lugar que habita, ou à sua casa, ou à sua propriedade privada, vai ter respeito à sua nação. Então eles pregam a supressão da família, a quebra da família, a desordem familiar. Você já percebeu alguém fanático de esquerda falando que a família, ela não pode ser uma família tradicional? Você acha que é algo, a mentalidade da cabeça desse pessoal? Qual que é a forma de supressão da família mais empregada no socialismo? A forma de supressão da família mais pregada é o investimento em sexualidade infantil, sensualização de crianças. Aí você vai ver algumas coisas que aconteceram no Brasil, como a história do museu lá, bancada pelo Banco Itaú, que levaram crianças lá para tocar em homens nus, homens pelados. Você vai ver as músicas hoje, tirando algumas exceções, as músicas são um lixo. Principalmente esse estilo de funk aí é um lixo que desonra principalmente as mulheres. Esse povo se diz aí a favor dos direitos humanos. Tem um grupo de feministas aí. Por que eles não intervêm nessas músicas? Porque ao invés de ficar censurando o veículo de comunicação, como a Jovem Pan, como o Brasil Paralelo, como os outros canais aí, eles não censuram esse tipo de música que não é cultura, que tratam a mulher como um lixo, que tratam a mulher para ser apenas usada por bandidos em atos sexuais. Mas isso aí está dentro do modo de governo do socialismo, porque para acabar com a família, eles precisam fazer uma sexualização infantil, porque quando o cara ou alguém está viciado em sexo, nada mais importa, só o sexo. Nada mais importa, só a sensualidade, só a sexualidade. Então uma mente pervertida sexual é uma mente que vai ser dominada e ela vai acabar com a família tradicional. Isso aqui é um princípio do socialismo, do marxismo. Então ele quer uma revolta contra as autoridades. Ele quer a abolição da propriedade privada. Ele quer a abolição da pátria. Ele quer a abolição da família. Mas para que isso aconteça, precisa acabar com um inimigo. Você sabe qual é o inimigo? Um inimigo mais forte contra o socialismo, segundo Marx, é o próprio Deus. A abolição da religião. Aí eu vi um idiota falando esses dias aí que ele ia ter que voltar para o Brasil
para ele acabar com a Bíblia, para colocar os pastores no seu devido lugar, porque o cristianismo não pode imperar da forma que está no Brasil. O quinto ponto do Manifesto Comunista de Karl Marx é acabar com a crença em Deus, é acabar com um modelo teocrático que governa sobre as pessoas. Por quê? Porque Deus traz para as pessoas um conjunto de valores que, se não tiver Deus, ele consegue derrubar. Deus cuida da família, aleluia. Deus cuida da pátria. Deus cuida da casa. Deus cuida da autoridade constituída. Então, o socialismo sabe que se ele tirar a mentalidade cristã das pessoas, ele facilmente domina sobre as vidas, sobre as pessoas. Só que ele não está se atentando para algo importante, algo tremendamente importante. Leonardo Stefaniak, excelente live, pastor. Ô, meu irmão, Deus abençoe. Quer dar uma palavra aí? Já liga aí já. Deixa eu deixar ele responder aí. No Brasil está acontecendo algo semelhante. No Brasil, o socialismo, ele está tentando tomar as bases da nação brasileira. Na próxima, estou arrumando para o trabalho. Não, beleza, fechou, vamos fazer aí lives desse nível aí importante para que as pessoas entendam, né? No Brasil, o socialismo tem uma força. Ele alcançou alguns níveis, alguns estágios, alcançou alguns pontos importantes. Por quê? Porque a igreja brasileira, ela deu campo para o socialismo. Como que ela deu campo? A igreja brasileira, por muito tempo, ela dizia que a política era do diabo. E o que aconteceu? O diabo tomou conta da política. A igreja dizia, não a igreja em si, a igreja de Cristo, mas algumas lideranças diziam que, por exemplo, o esporte é do diabo. E eu li um texto na Bíblia do próprio apóstolo Paulo dizendo que os exercícios do corpo são de menor importância do que a mente, do que o exercício mental, do que uma palavra forte na mente. Mas ele não disse que não tinha importância alguma. E nós fomos dando campo para o inimigo. E quando nós nos vimos numa circunstância e situação de aperto, nesses últimos momentos, Deus tem levantado líderes, aleluia. Deus tem levantado homens e mulheres. Deus tem levantado pastores que firmaram novamente essas bases fortes da igreja, que colocaram o seu rebanho para se posicionar, que colocaram o seu rebanho para dizer, peraí, esse mundo aqui é o lugar do reino de Jesus. Então vamos preparar a nação para a vinda do rei do reino.
Espera aí, Jesus vai reinar 1000 anos sobre esta terra. Então ele se importa com o lugar que eu estou vivendo, sim. Se importa sim com o lugar que eu estou vivendo. Então eu vou levar a minha ideia, a minha ideologia para fora da igreja. E quando a igreja se posicionou para ser uma base de resistência, aí ela assustou o inimigo. Aí ela assustou o adversário. O povo que estava bem alegrinho, falando, nós temos aí o Brasil nas nossas mãos, nós temos tudo na nossa mão, nós vamos conquistar, nós vamos implantar o socialismo, vamos implantar o comunismo no Brasil, vamos tomar conta de tudo. De repente, eles viram algo que só viam dentro dos templos, só viam nos cultos, só conseguiam olhar para nós e falar assim, olha lá o crentezinho lá indo para a igreja, pode deixar lá porque lá ele é inofensivo, entre aspas, não vamos mexer com esse povo aí agora não. Agora eles viram o tamanho da igreja do Senhor e eles viram, irmão, que nós deixamos as diferenças teológicas de lado para um bem maior. Eles viram que nós deixamos as nossas diferenças, porque dentro do cristianismo tem várias vertentes, por exemplo, o protestantismo e o catolicismo. Dentro do protestante, dentro dos cristãos, dos crentes, tem várias linhas, tem os pentecostais, tem os neopentecostais. Nós vimos que temos algumas diferenças, mas quando começou a mexer com os princípios e valores cristãos que nós temos, a igreja se despertou como um leão. A igreja se despertou como um leão. E se eu pudesse levar algo de bom que está acontecendo no nosso país hoje, é isso. Esse avançar da igreja que está saindo do seu conformismo, da sua zona de conforto, que está saindo da sua situação tranquila dos cultos dentro da igreja e está tomando de volta um campo que lá atrás foi entregue ao diabo, dizendo que essas coisas eram do diabo, mas que hoje se levantou para dizer, peraí, esse lugar é meu, Deus me deu por herança. Peraí, o Brasil é do Senhor Jesus. Peraí, essa nação bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu vou dizer algo, o povo, o comunismo, o socialismo, eles não podem destruir a nação brasileira. Eu vou dizer por quê. Eu estou hoje um historiador, falando de histórias. O povo de Israel estava há mais de 1000 anos sem uma terra para chamar de sua pátria. O povo de Israel foi disperso por todas as nações depois que Nero invadiu Jerusalém, botou fogo no templo. Eles saíram por várias pátrias por aí, e só Deus sabe como que eles guardaram os seus costumes, a sua língua, o seu modo de ser por mais de 1000 anos fora da sua pátria. E teve uma assembleia da ONU em 1949, porque eles estavam pedindo que Israel voltasse para sua casa, pudesse ter um terreno de volta onde que era a sua nação, ou se não tinha direito a esse terreno, aonde ficava ali parte da Palestina. E aí foi votado em 1949 na ONU para que Israel voltasse a ser uma nação novamente.
E sabe quem votou o voto Minerva? O voto que decidiu foi um brasileiro, Oswaldo Aranha. Ele votou para que o povo retornasse para Israel, os judeus voltassem para a tua pátria. Então, depois de mais de 1000 anos, o povo israelita, o povo judeu, peregrinando pelo mundo afora, eles começam a voltar para a sua pátria. Deus devolve eles à sua pátria através de um brasileiro. E olha o que diz o texto de Gênesis capítulo 12. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Quando o Brasil volta para Israel voltar a ser uma nação, a bênção de Abraão, ela repousa sobre este país. E você não sabe, um olhar tremendo de Deus está sobre a nossa nação. Um olhar forte do Senhor está sobre o Brasil através desse voto na ONU. Por isso que política precisa sim ser tratado pelos pastores, precisa sim ser tratado pela igreja, precisa sim ser ministrada em qualquer lugar, em qualquer área, porque tudo aquilo que mexe com a vida das pessoas, nós precisamos ter um olhar especial para isso e ficar atento. Então, não importa o que vão dizer, não importa o que vão falar, a igreja precisa tomar esse espaço e precisa levar às pessoas esse conhecimento da verdade. Amém? Eu gostaria de orar agora, em nome do Senhor Jesus, pelo nosso país. O nosso país, a nação brasileira, ela não vai ter uma revolta das classes, do proletariado contra as suas lideranças, porque a igreja vai ensinar os filhos a honrarem os pais. O nosso país não vai ter uma abolição da propriedade privada, porque a igreja vai ensinar os seus filhos a amar a sua propriedade. No nosso país não vai haver uma abolição da pátria por um nacionalismo, porque nós vamos ensinar o amor pela pátria que o Senhor nos deu. Sabe o que eu admiro no povo de Israel e no povo dos Estados Unidos? Ninguém pode falar mal deles, porque eles não aceitam, eles são patriotas, eles amam a pátria deles. Nos Estados Unidos eles têm a alegria de levar as cores da sua bandeira, de honrar a bandeira, de se vestir com as cores da sua pátria. E esse sentimento está nascendo no nosso país. Ninguém vai acabar com a família, porque nós, como igreja, nós vamos ensinar que Deus é o Senhor da nossa casa e os princípios familiares, e ninguém vai acabar com a religião. Pelo contrário, o cristianismo vai crescer, vai se desenvolver no nosso país. Soberano, eterno e glorioso Deus, eu abençoo no teu nome, Jesus, todos os irmãos que entraram, que compartilharam, que estiveram conosco aqui. Eu abençoo a todas as famílias, meu Pai, do nosso país. Eu abençoo as vidas, meu Deus, da nossa nação, de todos os municípios do nosso país. Eu abençoo, Senhor, meu Deus, todas as mais de 5.000 prefeituras, com seus prefeitos, com seus vereadores, no seu legislativo.
Eu abençoo os 26 estados e o Distrito Federal, Senhor. Eu abençoo a nação brasileira. Esteja com seus olhos, meu Pai, voltados para esta nação. Que nós possamos nos levantar como igreja e possamos tomar, meu Deus, esse lugar por herança, porque o Senhor nos deu. Pisamos a planta dos nossos pés aqui, na certeza que o Senhor é o Deus desta nação, o Deus, meu Pai, que está no controle de tudo. Firmamos, meu Pai, a nossa aliança com o Senhor, firmamos o nosso pacto com o Senhor, meu Pai. Queremos a Tua provisão sobre o nosso país, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.